8h30, 8h20. Mas então, o problema aqui foi que lá no Tietê tinha um funcionário do metrô, na catraca, as catracas tudo fechada, só tava uma funcionária. Chegar mais pessoas, mas nosso tempo também tem uma certa brevidade, né? As coisas. Então, o que eu estava pensando, nós começarmos uma conversa, na verdade, é uma conversa. É uma conversa que não precisa maiores explicações para saber do grau de cercamento, injustiça, genocídio, enfim. Mas, de qualquer forma, eu dei uma conversada com o Alberto, depois com o Diego Cana, também posso ajudar de alguma forma, né, nesse debate sobre o massacre. A Alvira está dizendo que não consegue entrar, está tudo aberto aqui para entrar, não tem nada escondido. O massacre que está acontecendo na Palestina. Eu acho que a gente poderia, o Alberto, vamos dividir, porque todo mundo aqui tem uma opinião praticamente sobre esse problema, né? Eu acho que a gente poderia estabelecer aquela metodologia que tem a igreja usou muito tempo da pastoral operária, que é ver, julgar e agir, o que fazer diante disso, né? Para ver o que nós podemos exercer a solidariedade na prática, né? Eu acho que pode ser, Alberto, você já começando falando um pouco as suas impressões sobre o que está acontecendo ali naquele mundo, naquele universo. Se você quiser historicizar um pouco, fica à vontade. Uns 10 minutos, 15 minutinhos, tudo bem? Tá bom, tá bom. Hoje é um dia meio atrapalhado para essas conversas, porque o pessoal está na praia, uma parte da nossa gente aí deve estar pelas praias aí tomando sua cerveja, né? Por causa do feriado longo, né? É isso mesmo. Mas vamos conversar com quem estiver aí, claro. Vamos fazer uma conversa. Sobre essa questão que está acontecendo, que eu acho que todos nós nós já temos aí, cada um de nós já tem uma opinião, já tem assertivas sobre o que está acontecendo na Palestina, sobre o que está acontecendo no Oriente Médio. Antes de tudo, Ana, é preciso a gente entender por que o Estado de Israel acabou acontecendo. Mas será que foi de graça? A Inglaterra, que desde o começo do século passado já vinha defendendo o direito segundo eles, obedecendo o movimento sionista, o direito dos judeus se deslocarem, defendendo que os judeus deveriam se deslocarem, aos poucos ir, na realidade, ocupando a Palestina. Será que isso foi de graça, com apoio dos Estados Unidos? É preciso que, antes de tudo, a gente coloque o seguinte: nós estamos falando de uma região que hoje representa mais de 60% da reserva de petróleo do mundo. E já no começo do século passado, já se descobria no Irã, no caso do Irã, em 1908, o primeiro poço de petróleo do Oriente Médio. E a partir daquele momento, poços e mais poços foram sendo descobertos na região, né? No Irã, primeiro no Irã, depois no Iraque e outras regiões. E foi evidentemente que isso já com a presença de empresas, né, de multinacionais do petróleo na região, tanto dos Estados Unidos como da Inglaterra, no caso aí a Shell, no caso a primeira estatal do mundo, estatal do petróleo do mundo, que muita gente não sabe, que é inglesa, né? Nasceu em 1914, nasceu no Irã, a POC, Anglo-Persian Oil Company, que é uma empresa ainda quando o Irã chamava-se Pérsia, que deixou de ser Pérsia em 1935. Então, ali foi com o passar dos anos, né, as empresas estrangeiras foram chegando na região, porque notavam o potencial de petróleo que tinha a região. Apesar da produção não ser grande, até depois da Segunda Guerra Mundial, a produção ali era pequena, porque quem abasteceu os aliados na Segunda Guerra Mundial foram os Estados Unidos.
claro, eles que tinham era o maior produtor de petróleo do mundo, ao lado da União Soviética, ao lado do México, ao lado da Venezuela, mas, de qualquer forma, eles já tinham descoberto o potencial do petróleo na região e foi avançando. Significa isso dizer o quê? Que a Inglaterra não sairia da Palestina em 47, não sairia de graça. Ela, evidentemente, deixaria aí, entendeu, os seus interesses, como os interesses dos Estados Unidos, sendo representados por um novo Estado, que, na realidade, é um invasor, que acabou se tornando um Estado, mas um Estado em forma de uma força militar, de um braço militar, principalmente dos Estados Unidos no Oriente Médio. Isso que representa Israel. Tem que declarar claro que esse invasor da Palestina, na realidade, é um Estado-base militar dos Estados Unidos no Oriente Médio. Por que isso? Pela importância que tem o Oriente Médio em termos energéticos, pelo que ele representa em termos de petróleo. Para que Israel naquela região se não houvesse essa questão de estratégica por trás, que é a questão do petróleo? Não haveria necessidade de Israel ali, não haveria toda aquela movimentação, entendeu, feita pela Inglaterra, pelos Estados Unidos, no sentido de que se estabelecesse o Estado de Israel. Não haveria isso. Então, o Estado de Israel nasceu nesse contexto. Evidentemente que isso tem que ser aprofundado, mas ele nasceu nesse contexto. É lógico que tem uma conjuntura que favoreceu os judeus, na medida em que eles foram vítimas da Alemanha nazista, né? ao lado dos comunistas, ao lado da União Soviética, foram as maiores vítimas, evidentemente, da Alemanha nazista. E isso foi muito trabalhado pelos seguidores de Theodor Herzl, que é o criador do sionismo, foi muito usado como argumento para que se criar o Estado de Israel. Porque, na realidade, o mundo estava bastante conduído com a grandeza. E essa conjuntura favoreceu muito a ele. Se bem que eles não chegaram em 47 ou em 48, quando, na realidade, foi criado o Estado. Não é o momento de chegar aí, porque, não, eles já vinham chegando aos poucos. Alguns comprando terra, entendeu? Já vinham, inclusive já tinha ocorrido conflito entre eles e os palestinos, que eles estavam num processo de invasão da região. Invasão que começou já em 1930, por aí, 1920, eles já vinham invadindo a região, ocupando a região aos poucos. Na realidade é isso, é um movimento colonialista. Trata-se de uma invasão. Evidentemente que a ONU cometeu um grande erro, inclusive a União Soviética cometeu um grande erro em cima daquela questão da conjuntura, cometeram um grande erro. O Gromyko dizia na época que os judeus, após o sofrimento que tiveram lá, de perder 6 milhões de seres humanos, não haveria, entendeu? Tinha que ter o direito a ter o seu Estado, entendeu? Ter o seu canto de residência. Isso era o ministro das Relações Exteriores da União Soviética, Gromyko, ele já dizia isso. Então, significa dizer o quê? Que essa invasão acabou tendo um respaldo, uma invasão que começou antes de 1940, que acabou tendo respaldo, acabou sendo legalizado pela ONU. E foi um grande erro, já que os países árabes jamais aceitariam aquilo, como de fato não aceitaram e foram para a guerra em 48. Jamais aceitariam. E o resultado da guerra, né, quando os árabes perderam a guerra, os palestinos, os árabes perderam a guerra, o resultado foi a expulsão de quase 1 milhão de palestinos para fora do país, vivendo, entendeu, aqui e acolá, em uma região, em outra, ficaram sem pátria, ficaram sem terra, ficaram sem pátria, ficaram sem nada. E o que sobrou para ele foi uma resistência no sentido de retomar o que era seu. Era eles que habitavam a Palestina era a sua pátria. Aí vem um invasor e se apodera de tudo aquilo, expulsa os habitantes locais, manda os habitantes locais para qualquer parte do mundo, inclusive praticando o terrorismo, como aconteceu em 48, com as suas forças, com seus grupos paramilitares praticando o terrorismo.
provocando massacre já em 48, né, contra a gente palestina. É isso que é isso. Então, o que é que acontece hoje com os palestinos? O que os palestinos estão falando, a luta, uma luta que vem até mesmo antes do Estado de Israel, o que acontece com os palestinos é só a luta com o direito de retornar à sua pátria, de se apoderar do que era seu, do que perdeu. E tem sofrido, nessa luta, tem sofrido verdadeiro genocídio, que eu chamo de genocídio nazista. Às vezes, evidentemente, que numa análise mais acadêmica, ninguém vai chamar Israel de um Estado terrorista, de um Estado nazista. Mas, em termos práticos, em termos efetivos, o que é que Israel o que é que Israel faz a partir de 1948, em particular, na Palestina? É uma prática simplesmente nazista. De genocídio, de massacre de mais massacre, destruindo vida de adultos e crianças, entendeu? Bloqueando um país, bloqueando uma região, bloqueando a vida de milhões de pessoas. É isso, a prática simplesmente é nazista. Entendeu? Até que eu escrevi alguma coisa dizendo, né, dizendo que Israel imita o nazismo, quer dizer, os judeus vítimas do nazismo. Uma das maiores vítimas do nazismo ao lado da União Soviética, dos comunistas em geral, que era o grande alvo da Alemanha nazista, na época. O que faz Israel? Imita, entendeu? Imita uma experiência, entendeu? Da qual o seu povo foi uma das maiores vítimas. Imita isso. É preciso na minha maneira de ver, é preciso que se diga isso, que se expresse isso. Se trata de uma prática nazista, de uma prática de genocídio, de massacre, de destruição de um povo, de bloqueio de todo um mundo, entendeu? Cheio de habitantes, tirando o direito à vida, tirando o direito à água, tirando o direito à comida, tirando o direito a tanta coisa. Isso não passa, isso é que eu tenho a gente que tem acompanhado a prática de Israel ali entendeu? Principalmente frente a Gaza, a gente não pode, eu não saberia classificar essa prática senão de uma prática nazifascista. E só para a gente, eu termino por aqui, o que mais importante é que cada um diga o que está pensando sobre sobre o que está acontecendo no Oriente Médio. E deixando bem claro que tem uma maneira de ver, o Estado de Israel não nasceu de graça. O Estado de Israel é uma espécie de uma grande base militar, como acontece com a Coreia do Sul, entendeu? Frente ao Oriente Médio, como antepara os interesses do Oriente Médio, os interesses dos árabes, entendeu? Que representam mais de 60% da reserva de petróleo do mundo. O Estado de Israel não teria sentido se não houvesse esse interesse estratégico, entendeu? Esse interesse por esse produto, por esse recurso natural que se chama petróleo, que é responsável por 80% ou 90% das atividades econômicas do mundo. Então, sem isso, não haveria razão dos Estados Unidos defender a existência de Israel e tampouco continuar apoiando, armando até os dentes para ele praticar os seus massacres, entendeu? Contra um povo que não entendeu, que quer ter direito à vida, contra um povo que quer ter direito ao seu território. Eu não vejo outra explicação. Se não houvesse o petróleo por causa disso, para que Israel? Você não cria uma base militar, você não cria entendeu? Uma força desse sentido, se você não tem interesse, se as grandes potências não tiverem interesse nisso, principalmente os Estados Unidos. É o que eu tinha a dizer de passagem a isso, e vamos em frente na nossa conversa. Valeu, Roberto. Obrigado. Interessante, né? Que muitas pessoas tentam fazer uma leitura de que ali é uma disputa de religiões, mas, na verdade, é uma disputa de território, tendo como pano de fundo essa disputa pelas riquezas naturais, no caso, o petróleo, como bem sinalizou o Alberto. Ô, Cana, você está por aí, quer falar um pouco também? O Abel também está por aqui. O Abel também é um filósofo da praxis aqui, entendeu? Vamos aqui todo mundo dizer o que vocês estão pensando aí. Cana, quer falar alguma coisa? Preparou alguma coisa? Uns 5 minutinhos, 10? Cana é professor de História e militante da PUES. Então, diga aí, Cana. Estou por aqui.
Você consegue falar alguma coisa? Tá meio escuro. Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo, estamos. Tá meio ruim minha conexão aqui. Não, estamos te ouvindo, Tá isso, dando pra isso. ouvir? Isso. Melhorou bem, tá ouvindo, dá para ouvir. Aumenta o som um pouquinho mais, mas dá para ouvir. Tá dando pra ouvir, gente? Sim, sim, sim. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Estamos ouvindo. Nítida. Tá meio ruim a conexão aqui. Tá meio precária aqui a situação. Mas estamos te ouvindo, pode falar. O Alberto deu um pouco do contexto, né? Do contexto contemporâneo aí, né? Um projeto aí que começa ali com o sionismo, né? Ele se confunde de alguma forma com os outros nacionalismos, os pan-nacionalismos daquele período, né? O século XIX é o período, né, que a gente conhece como um período que eclodem todos esses sentimentos nacionalistas na Europa, né? Então você tem o pan-eslavismo, você tem o pan-germanismo, né? Você tem até um pan-armenismo, você tem vários povos, né, que buscam aí através de um discurso nacionalista, né, de integração, de unificação de territórios habitados, povoados por populações de uma mesma família linguística, do mesmo perfil étnico, né? O sionismo ele vem um pouco também muito influenciado por essa questão, né? Com a diferença de que o sionismo partia de um princípio de um princípio não, aliás, de uma realidade um pouco diferente, né? Diferente da Alemanha, diferente dos Balcãs, da Rússia, da Áustria, diferente, enfim, todos esses povos eslavos, germânicos, até mesmo dos armênios, né? Os judeus eles não povoavam uma região em comum, né? Eles estavam dispersos e isso dava uma característica um pouco diferenciada do sionismo diante dos demais nacionalismos, porque estando dispersos da forma como eles estavam pelo mundo, isso desde do Império Romano, né? Criava-se uma situação onde você tinha que justificar e legitimar a decisão para onde iria, né? Aonde iria ser a futura pátria judia, né? A futura pátria judaica. Eu não sei se o Alberto chegou a comentar sobre isso, né? Mas o sionismo, inclusive, cogitou a criar o Estado de Israel na região da Patagônia, da Argentina, né? Até o México chegou a ser cogitado para ser o local onde se fundaria o Estado de Israel, né? Porque tinha um princípio, né? Do Theodor Herzl, né? Que era uma terra sem povo para um povo sem terra, né? Esse era um dos princípios que o sionismo levantava. E a partir disso se pensou o local mais adequado, né? E aí, por todas as questões aí que foram trazidas aqui, né, a Palestina foi escolhida, né? E sendo escolhida a Palestina, assim como os demais nacionalismos também lançam mão desse recurso, né, que é a ideia do mito fundador, o sionismo encontra na Palestina um terreno fértil para ele fundamentar a sua ideia, o princípio do mito fundador, né? E aí, como todo mito fundador, é isso que a gente está falando, é um mito, né? O mito não é história, não é realidade, né? O mito, ele é um sincretismo ali de história às vezes até com esoterismo, né? Ou com mistificação da própria história, com mistificação, com a inserção de valores religiosos, culturais, folclóricos, muitas vezes, né? Isso qualifica o mito e os mitos fundadores, né? Sejam eles de qualquer Estado-nação, porque todo Estado-nação cria o seu mito fundador, e o sionismo não poderia ser diferente. E a gente tem que desmistificar justamente isso, porque a justificativa que se usa, muitas vezes, até gente bem intencionada, às vezes, acredita nisso, né? É de que aquela é a terra histórica dos judeus, né? A gente tem que dizer que a Palestina, na maior parte da sua existência, aquele território, né, que vai ali das margens do mar
do, do Mar Mediterrâneo ali, no Oriente Médio, até a borda oriental ali do Rio Jordão, não foi povoada majoritariamente por judeus, né? Na verdade, o período em que os judeus estiveram ali foi bastante seletivo, vamos dizer assim, do ponto de vista histórico, né? E a partir ali do Êxodo, né, narrado na Bíblia, que seria por volta do século 13, 14, entre o século 14 e o século 12, vamos dizer assim, antes de Cristo, você tem, né, a fuga do povo hebreu do Egito. Eles atravessam a península do Sinai e alguns poucos séculos eles vão se estabelecendo ali, né? E de forma que o futuro reino de Israel, ele só vai ser estabelecido, né, a partir da unificação das 12 tribos de Israel, ali por volta do século 10 a.C. Então, funda-se o reino de Israel. Ao sul, depois com a divisão das tribos, né, duas das tribos dividem-se das demais, fundam ao sul o reino de Judá, que é na região justamente onde você tem ali hoje Jerusalém, e toda aquela circunscrição ali que envolve as principais cidades do Estado de Israel, né, hoje em dia. E no século 8, o Império Assírio, né, que era uma daquelas cidades mesopotâmicas ali do Tigre e do Eufrates, eles dominam a região e derrubam, né, destroem o reino de Israel. E alguns anos depois, ali já no século, alguns séculos depois, né, mais ou menos 200 anos depois, vem o Império Babilônico, do famoso imperador Nabucodonosor, né, e derruba também, destrói o reino de Judá. É aí que começa aquilo que se chama de o cativeiro da Babilônia, né, quando o Império Babilônico domina toda a região e os judeus, de alguma forma, eles perdem, né, o seu reino e são dispersos, são dispersos ali pela região. Só que acontece que quando o Império Persa, no século seguinte, vai e domina a região, aquele mesmo Império Persa que luta, né, contra os gregos, né, contra os atenienses, os espartanos, aquele Império Persa toma a Mesopotâmia e pela própria característica do Império Persa, né, há uma tolerância ali e há uma tentativa de dialogar, de entrar em conciliação com as populações locais dominadas, e os judeus voltam a se abrigar mais ou menos na região. Né? O Alexandre o Grande, né, liderando a expansão do Império Macedônico, toma a região também, ali no século IV a.C., no seu brevíssimo reinado, né, de pouco mais de uma década. Os judeus domina a Mesopotâmia, domina a Palestina, os judeus continuam ali. Vem o Império Romano no século II a.C., os romanos mantêm os judeus ali, e é o período, né, que a gente conhece, evidentemente, como o período do nascimento de Jesus, da peregrinação de Jesus, e os judeus viveram muito bem obrigados ali com os romanos, né, dominados ali pela elite dos fariseus, né, que eram os que controlavam, a facção judaica que controlava o templo e possuía a maior parte das terras na região. Tinha ali um procurador romano, né, um governador romano, que o império designava para dominar a região, e havia ali o acordo que houvesse um rei local daquela população para estabelecer-se, para legitimar essa dominação. Né? E isso, evidentemente, gerou muita crise interna. Né? A própria história de Jesus é uma expressão disso. Daí que os judeus vivem ali até a década de 70 do século, depois da era cristã já, né? Porque em 70 depois de Cristo há uma revolta dos Eotes, que era uma espécie de ultranacionalistas, vamos dizer assim, do período, né? dentro do povo judeu, que não aceitavam de forma nenhuma o domínio do Império Romano. E aí os romanos, eles massacram os judeus ali, né? E de uma vez, definitivamente, eles destroem ali
as comunidades judaicas ali, né, o que elas tinham de poder estabelecido. E aí começa a diáspora judaica, né, na década de 70 depois de Cristo. Dali em diante, os judeus foram se dispersando pelo continente, primeiro pelo Oriente Médio, depois para a Europa, né. Depois de todo esse tempo, né, quase 2.000 anos depois disso, pouquíssimos redutos judeus viveram ali, né. Quando você teve a expansão islâmica, ali por volta do século 7, 8 depois de Cristo também, os muçulmanos tomam rapidamente aquela região toda, né, muito rapidamente. Havia poucos assentamentos judaicos, mas, diferente do que se diz hoje, né, não havia conflito entre as minorias judaicas e os povos islamizados, né. Mesmo quando o Império Otomano, depois, lá no século XV, vai tomar toda a região, né? O Império Otomano é um império longuíssimo, né? Ele só veio acabar depois da Primeira Guerra Mundial, né? O Império Otomano domina o norte da África, domina a Palestina, domina ali todo o Oriente Médio. Todo não, né? Mas onde hoje é Iraque, Síria, Líbano, toda essa região, eles dominam também. Dominam parte do leste europeu, a Península Balcânica. E os judeus viveram ali, né? Viveram ali como minoria, mas não tinham problema. Até porque na Europa, essa altura eles estavam sendo extremamente perseguidos, né? Sobretudo depois das cruzadas, né? Quando você teve... Isso é interessante de pensar. As cruzadas foram ali no finalzinho do século XI, acabando o século XI ali, né? O segundo milênio depois de Cristo, começo dele. Quando você tem o clamor do Papa para os cristãos voltarem à Terra Santa, né, para tomarem Jerusalém, os judeus não embarcam nessa aventura, vamos dizer assim. Naquele momento, e esse é um dos momentos que costuma se dizer que inicia o antissemitismo na Europa, né? Os judeus ali viviam como minoria na Europa até então, nos seus redutos, e geralmente urbanos, né? Mas conviviam ali, de alguma forma, ali com aquela Europa se cristianizando, né? E as cruzadas, né, elas levantam justamente a bandeira de devolver a Terra Santa para os cristãos, né? Não é para os judeus. E o pouco engajamento dos judeus nessas cruzadas, que duraram aí cerca de 200 anos, leva também a uma certa hostilidade por parte do mundo cristão em relação a eles, né? E, evidentemente, com toda aquela coisa de que o judeu não tinha reconhecido o Messias e tudo mais. E por algum tempo, inclusive, se estabeleceram estados cristãos, né, ali na região da Palestina, né, que eles chamavam de região do Levante na época, né? 4 reinos católicos foram construídos ali, até que os muçulmanos, ali por volta do século XII e XIII, retomassem tudo de novo, né? E botassem na mão dos muçulmanos. Mas então, quer dizer, os judeus viveram como minoria nessa região melhor do que viviam na Europa, né? Melhor do que viviam na Europa. Sobretudo na Europa, depois do período que se foi construída a Inquisição, ali no século XIII, sobretudo depois que começa a expansão comercial marítima europeia, que aí intensifica-se, né, a perseguição aos judeus. Tem um episódio que é interessante, que quando os espanhóis se unificam ali no 1492, né, derrubam ali os redutos muçulmanos na Espanha, na Península Ibérica, se inicia também uma grande perseguição a judeus que viviam ali na Espanha, né, viviam ali sob o domínio muçulmano omíada desde do século X, mais ou menos. E esses judeus vão sendo dispersos a partir disso, né, pela Europa cristã. E aí o mito fundador, né, voltando aqui à questão do sionismo, o mito fundador do sionista vai dizer que os judeus têm que voltar para a sua Terra Santa, né, quando, por anos, isso não foi uma pretensão, né, isso não foi de forma nenhuma, isso não estava nos cânones dos judeus, isso não estava em nenhuma orientação das comunidades judaicas que ainda que se integrassem com uma certa dificuldade,
aos locais onde eles iriam viver, se integravam, né? Passavam a adotar a língua daquele local, mixigenavam-se, né, com a população local. Não à toa, né, que existem completas diferenças, né, entre a população judaica também. A gente tenta dizer que o judeu é uma etnia, né, mas isso é um esforço também, né? Isso é um esforço do sionismo e também um esforço do antissemitismo, né? De tentar tornar o judeu uma coisa só. Assim como foi feito com a África, né? O europeu cria o africano, entre aspas, né, dizendo que toda a população do continente é igual, que todo negro na África é um africano. Só que aí quando você diz isso, você simplesmente elimina qualquer tipo de identidade particular, né, de particularidade da identidade desses povos, que é bastante múltipla, né? Com os judeus acontece algo semelhante, né? Eles partilham desse mesmo eixo cultural, desse mesmo eixo, eles partem desse mesmo ponto histórico, compartilham essa mesma cultura, mas do ponto de vista étnico, não são também o mesmo povo exatamente, né? Então, de alguma forma, hegemonizar, né, os povos é também um recurso racista, seja para atacar, seja para a afirmação, né? Como a Europa, né? Que a Europa também, né? Existe uma construção da identidade europeia, porque a Europa não é uma identidade propriamente dita, né? A Europa é um continente, mas a partir do momento que se cria uma identidade europeia onde se busca tornar comum toda uma série de traços culturais e de traços biológicos também, para justificar uma dominação a outros povos, a gente está falando de uma operação que é política. O sionismo também é isso, então, né? Ao dizer que o judeu nos Estados Unidos, o judeu na Rússia, o judeu da Palestina, como os que já existiam ali, né? As minorias judaicas, né? E vamos dizer assim, não brancas, né? Inclusive, né? Os judeus que viveram, as famílias que viveram por gerações no Oriente Médio antes do sionismo antes do sionismo criar Israel, eram populações judias não brancas, né? E hoje o judeu de Israel, ele é branco, ele é o judeu da Europa. Até por conta disso, né, que a gente está falando aqui do Holocausto, né? A grande massa de pessoas que vai virar o cidadão israelense é o judeu europeu. É o judeu que estava na Europa, viveu na Europa e depois da Segunda Guerra Mundial resolveu sair da Europa, né? Inclusive na União Soviética, né? Alguns dos quadros aí importantes do sionismo, inclusive, eram russos, inclusive ucranianos, né? Golda Meir era ucraniano, embora tenha nascido no Império Russo, não na União Soviética, né? Então, esse é um pouco de entender assim, como eles criam esse mito, né? Como que eles vão justificando toda essa questão a partir de uma mistificação histórica mesmo, de entender que aquela terra era mais deles do que de outras populações que viveram ali antes e depois deles, né? Você vai pegar os fenícios, por exemplo, né? Os fenícios que fundaram o reino de Cartago na África, por exemplo, né? Os fenícios eram originários do Líbano. Outras populações semitas viviam ali nas margens do Rio Jordão. E os palestinos, né? Quando a gente está falando de palestino, o sionismo usa muito do artifício de que não existe um povo palestino, né? Palestino é uma espécie de, como posso dizer, é um termo que se busca vincular a ideia do filisteu, né? Tanto dito na Bíblia, né? Os povos filisteus ali que guerreavam com os judeus, né? De fato, não. Quando a gente vai observar a tradição do povo palestino, a identidade palestina, ela se cria em contraponto também ao sionismo, né? Porque o que existiam ali eram populações árabes. Populações árabes, claro, em sua... Cada qual com a sua particularidade, cada qual com a sua relação com o seu território, né? Porque a gente vai lembrar que quando acontece a declaração de Balfour, né, ali em 1920, entre a Inglaterra, os Estados Unidos, a França, eles vão estabelecer
o mandato britânico e o mandato francês na região. Então, onde a Síria e o Líbano fica sob tutela francesa, né? Onde é o Iraque fica sob tutela inglesa. E a Palestina, ela fica também sob tutela inglesa ali, em tempo indeterminado, né? E esses países vão sendo construídos a partir disso, né? Com a mediação das potências europeias ali, o Iraque, no entre guerras, né, vira independente, o Líbano durante a guerra vira independente, a Síria depois da guerra, e a Palestina, a gente está falando aqui, Palestina e Israel depois da guerra também. Não é uma coisa, então, que as fronteiras não obedecem, né? Assim como também foi feito na África, né? As fronteiras que a gente reconhece hoje não obedecem necessariamente a mais justa ocupação do território pelas populações que viviam ali. Os árabes que viviam em toda essa região tinham uma relação com o seu território, falando da Palestina, né? Eram populações, geralmente, aldeias, né? Aldeias de camponeses, de agricultores, de lavradores, criadores de animais, né? Artesãos. Eram comunidades, né? Comunidades árabes que viviam ali e que tinham uma relação histórica com aquele território, um modo de vida estabelecido naquele território, né? Então é diferente do árabe da Arábia Saudita, é diferente do árabe da Jordânia, né? A Jordânia que também ficou ali sob controle inglês, inclusive, né? A região da Jordânia e depois veio a ser independente também ali, né? Então, essas populações árabes, elas não tinham essa identidade nacional como está colocada hoje ali, de acordo com os países. Foi sendo construída, inclusive, por exemplo, com as elites locais, né, que os ingleses e os franceses foram colocando nos seus respectivos governos, né? Se eu não me engano, inclusive, a mesma família a mesma família real que dominou a Arábia Saudita veio a ser a família real que dominou o Iraque nas suas primeiras décadas, né? A família dos Faisal, né? Então acontece essa situação e a identidade palestina é a identidade do povo árabe que ocupou aquela região há séculos, né? Há séculos estavam ali, para não dizer milênios, estavam ali ocupando aquela região e tem uma relação com a terra, né? Isso tem uma relação histórica com aquele lugar e aí, portanto, não cabe dizer que não existe palestinos, porque isso é ridículo, né? Porque também não existiam israelenses, né? Até 1948, né? Existiam judeus portugueses, judeus russos, judeus ucranianos, judeus etíopes, judeus tchecos, poloneses. O que não existia era judeu israelense. E não existia israelense de tipo nenhum. Existiam, sim, os árabes da Palestina, né? Da chamada hoje Palestina, e que estão lá, então, até hoje, tentando existir. É isso, Diego? É isso. Pô, brilhante aula, bacana. Gente, está aberto aí o debate. Eu acho que o contexto que o Alberto coloca, evidentemente que ele levanta o debate no campo da dominação econômica, né? Está aberto o debate aí, a exposição dos dois companheiros, extremamente importante. O Diego vai buscar na história vários argumentos, que eu acho extremamente importante também, mas agora todo mundo certamente já tem uma opinião em relação ao que está acontecendo nos dias de hoje. O massacre e essa guerra que está lá. Aldaci, 3 minutinhos, tá bom? Vamos organizar o tempo nosso, que tem bastante gente que quer falar. Beleza, bom dia a todos e todas. Eu gostei muito da exposição do Diego e do Alberto, e eu penso como relacionar essas duas exposições. O Alberto fala muito bem sobre essa questão da proposta econômica, e o Diego faz um apanhado histórico do ponto de vista, inclusive, religioso. Eu tenho falado para as pessoas e tenho comentado, falado um pouco sobre o domínio
da religião ou a religião como dominadora, como domínio de raça e classe. E o Diego ele faz uma exposição que está dentro daquilo que eu tenho pensado, de que forma nós podemos trazer isso e traduzir essas duas exposições com bem mais, como é que eu diria, para que ela seja mais publicizada para a nossa população hoje. A gente entende que a partir dos textos bíblicos, a partir daquilo que é colocado, tanto de forma dos católicos quanto dos protestantes, colocando o povo de Israel como um povo único, escolhido por Deus, né? Então, eles acham que eles são escolhidos e que eles podem inclusive fazer tudo, porque eles vão fazer, inclusive, o massacre dos outros em nome de Deus. E quando o Diego traz essa questão, inclusive dos judeus etíopes, que é quem mais ocupa hoje a faixa de Gaza, eu penso que ela está um pouco dentro dessa questão do judeu africano, que eles não se consideram, até porque depois da criação do Estado de Israel, que são só a partir de uma Europa branca, aqueles judeus europeus, os judeus negros, os judeus árabes, as outras etnias judaicas, para eles elas têm que ser eliminadas porque elas estão fora desse conceito de Deus aí. Então a gente precisa, eu penso que para nós, e inclusive do ponto de vista daquilo que nós vemos hoje já fazendo esse debate, inclusive aí com o companheiro Abel, e nós que estamos discutindo a filosofia africana de um ponto de vista mais a partir de nós. Como que nós, aqui no Brasil, principalmente nós somos brasileiros e estamos aqui, como que nós podemos influenciar nesse debate mais geral na população brasileira? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente encontra parceiro, companheiros, gente militante, gente pobre, negros pobres, que faz uma defesa do Estado de Israel, daquele povo israelita, que acha que eles têm o direito de matar os outros, de massacrar os outros, principalmente a Palestina. Quando eles são os invasores das terras palestinas, daquelas terras lá do Irã, Iraque, o que foi antes de 48 e o que vem depois de 1948 com essa criação do Estado de Israel. Então, essa situação que eu penso que a gente como que nós, aqui, esse grupo aqui, pode ser o influenciador desse novo debate, esse novo conceito de sociedade a partir do papel da filosofia influenciando neste mundo. Eu penso que é um pouco nessa direção e como traduzir a fala dos dois hoje, trazendo para que a gente possa colocar publicamente aí. Eu sei que a Neuza está gravando e esse negócio a gente não quer que fique só em nós, ele precisa ir principalmente para aquelas populações, as comunidades que tem aí, que podemos influenciar na sociedade. É um pouco disso e obrigado. Obrigado, Dacir. Já são 10h52. Depois vamos abrir a câmera para tirar uma foto geral, para divulgarmos junto com a gravação que a Neuza está fazendo, que é uma gravação que fica depois no YouTube. Fica disponibilizado para a gente, todo mundo ter acesso. Rosali levantou a mão, pois não. Não, é que eu preciso sair já, porque eu vou viajar de volta para a minha cidade, né? Mas, com tudo isso, eu ouvi atentamente o que os dois companheiros disseram, o que o Aldacir disse,
com tudo isso, mas me vem uma questão que eu deixei, inclusive, a pergunta ali nas mensagens. Como é que o povo está fora desse território de que está agora num enfrentamento armado, que está havendo mortes de crianças, de mulheres, dos dois lados, menos em Israel, lógico, porque eles têm o domo de ferro, eles têm uma tecnologia maior para se defender, eles têm uma defesa maior, e tem a ajuda dos Estados Unidos, que inclusive hoje mandou mais porta-aviões para aquela região ali, ou seja, isso vai se intensificar. É genocídio, não tem outra palavra. É um genocídio que está acontecendo ali, né? Não tem outra palavra. Onde as pessoas estão numa situação deplorável, sem energia elétrica, não tem como carregar os celulares para dar notícia à família, falar estamos vivos, morrendo de fome, tudo, mas estamos vivos, incomunicáveis. Nessa altura, eu penso que já sem alimento, inclusive para os doentes, os hospitais naquela situação toda, mas como é que as pessoas aqui, do lado de fora desse território em conflito, estão vendo o grupo Hamas? E também os outros grupos que fazem enfrentamento armado a Israel. No meio disso está a população. E até agora, né, até esse momento, eu tenho acompanhado tanto pelas redes oficiais, as grandes redes de informação, mas também pelas redes alternativas que são mais confiáveis, inclusive. Essa população está em desespero ali. E como é que pode ser, a gente pode pensar em influenciar realmente uma interferência real, sabe, naquela situação. Porque são estados em guerra, né? São populações que estão ali no meio dessa guerra histórica, desse conflito histórico, que a guerra estourou de vez agora. Já houve outras, lógico, mas essa me parece ser a mais sangrenta, a mais violenta, devido à alta tecnologia que temos hoje. E a minha preocupação é essa, como é que o povo fora daquela região está vendo a guerra? Eu estou vendo brasileiros aqui mandando seus filhos para lá para defenderem Israel. Duas famílias amigas minhas estão tendo orgulho de mandar seus filhos para o exército de Israel para poder defender Israel. E são brasileiros. É um questionamento. Como que a gente pensa isso? Obrigado, Rosalie. Legal. Mais alguém quer falar? Eu. Bom dia. Pode falar. 3 minutos. Bom dia. Não, essa explicação que o Cana deu, acho que foi a melhor que eu já vi na minha vida, historicamente falando. Porque eu até conversei com ele esses dias. O ponto geopolítico eu não entendo muito, mas assim, essa parte religiosa, eu sempre estudei muito isso daí. Resumindo, tudo isso que o Cana falou é verdade, divisão das 12 tribos, e o ataque, na verdade, tem um plano de fundo religioso, porque são sinais, prodígios, 7 dias antes do eclipse, aí agora se fala sobre um portal que será aberto no dia 31 de outubro, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. São fatos que estão na Torá, estão na Bíblia, em Apocalipse, e está no Alcorão. Existe um interesse econômico referente ao petróleo sobre essa região. O que acontece? A Palestina, ela foi criada junto com o Hamas, eu não sei se todos sabem, mas o Hamas é um partido político, que logo após, mais ou menos em 1980, 90, alguma coisa assim, Israel armou o Hamas para defesa do lado de lá, do Iraque, que tem o Hezbollah por sua parte. E por conflitos internos, políticos, o Hamas se separou de Israel e povoou a Palestina. O povo da Palestina, eu falo até ingenuamente, luta para avançar sobre Israel por causa da mesquita deles. Porque lá na divisão das 12 tribos, isso são os filhos religiosamente falando, os filhos de Abraão. Só que, filho não, netos, né? Israel
fez a sua divisão de 12 tribos, mas esqueceu do irmão Ismael, que foi um filho, digamos, bastardo. E esse filho bastardo, o Ismael, ele fundou a religião islâmica. Então tem todo esse contexto aí religioso. Mas voltando para a parte política, Israel sabia desse ataque 3 dias antes. E não foi feito nada. Justamente usando a religião como plano de fundo. E eu não sei se vocês ficaram sabendo, aqui no Brasil foi pouco divulgado. Eu fico, digamos assim, eu sou de uma dark web. Tudo que é notícia do mundo eu fico sabendo. No dia 5 de outubro, houve simultaneamente mensagens do governo dos Estados Unidos para todos os celulares da população. Foi avisado que no dia 5 de outubro, às 15h20, haveria esse teste só para saber se realmente a telefonia funcionava no país. Desde quando isso? Todo mundo sabe que uma telefonia funciona no país, ainda mais como nos Estados Unidos. Então, eu vejo assim, um avanço por causa do petróleo, por causa de regiões, uma guerra que está para estourar aí, usando-se um plano de fundo religioso. Então, assim, temos que ficar atentos, entendeu? Não é teoria da conspiração, não é loucura minha, mas nós devemos ficar atentos. Porque toda a região dos Estados Unidos recebeu essa ligação simultaneamente, né? Todos os cidadãos, e aqui no Brasil não foi divulgado. Aliás, acho que em lugar nenhum. Só que é muito atento a essas informações, é que sabe. Então, assim, eu já estou preparada. Se vocês verem aí, o petróleo já subiu muito, as passagens assim, drasticamente, é uma colapso. Um plano de fundo. Tem os microfones abertos aí, tá dando. União Soviética e Estados Unidos aí numa luta profunda pelo petróleo. Pode ser loucura minha, pode ser que não vai acontecer nada disso, pode ser que seja só uma teoria. A gente tem que aguardar para ver. Era isso. Obrigada. Obrigado, Sibeli. Mais alguém quer falar, quer se manifestar? A Rosali, Aldo. A Rosali levantou a mão ou esqueceu de abaixar? Não sabe. Ela levantou a mão de novo. Legal. Pode falar, Rosali. Estou te ouvindo. Liga o microfone. Liga o microfone. Não, acho que eu toquei em algum lugar aqui que levantei a mão, mas eu não levantei, não. E só para corroborar o que a Neuza estava falando, a Neuza, né? Não, a Sibeli. A Sibeli. Eu também vi essa mensagem de que, simultaneamente, nos Estados Unidos, todos os telefones iam passar por um teste, e era simultâneo. Eu achei estranho, mas né, a gente não tinha nenhuma previsão disso. E aí aconteceu o que aconteceu, e agora estamos nessa situação. E realmente é uma coisa de fundo religioso, mas também financeiro, de fundo religioso, mas também financeiro. O petróleo deve estar contando muito a essa altura, né? É isso. Legal. Neuza? Tá fechado seu... Bom, primeiro, bom dia a todos e todas. Nós temos companheiras novas aqui hoje. A Selma, a mãe da Aline, a Vera... Sejam bem-vindas, tá? E que se cria um hábito, todo domingo de manhã a gente tá junto aqui. Bom, primeiro que essa questão da Palestina, né, para nós que estamos envolvidos em movimento, que estamos envolvidos na luta, eu creio que bateu de uma forma, assim, emocional muito forte, né? Porque... para nós que estamos aqui, a gente pode até não ter o conhecimento profundo da história, da geopolítica, mas, assim, minimamente a gente sabe qual é o lado que a gente defende, né? Que, nesse caso aqui, é a Palestina, sem dúvida nenhuma, né? Então, assim, eu acho que... eu reforço aqui a colocação da Rosali, quando ela diz, e quando ela levanta a questão de quem é o Hamas, né? Quem é o Hamas hoje? Quem é o Hamas que deu início a essa guerra, né? E
qual de fato é a posição deles, né? O que eles, porque o mundo criminaliza, o mundo chama de terrorista, de seres selvagens, mas a gente não pode esquecer que o Hamas é fruto da sociedade que a gente vive e é fruto também do sistema econômico em que a gente vive. A gente não pode deixar de colocar isso, né? Então, eu acho que é nesse contexto que a gente deve entender, que a gente deve procurar compreender esse conflito, né? Tendo como base todas as questões, tanto religiosa, como política, como econômica, como histórica, mas é fruto da sociedade, é resultado dessa sociedade. E eu acho que é nesse contexto que a gente deve ver o Hamas, né? E aí eu gostaria de ouvir o Alberto e ouvir também o Diego nesse contexto. Dentro desse contexto, quem é o Hamas? É isso. Legal. Mais alguém, gente? Senão a gente já passa para os companheiros, para as considerações, para as conclusões, né? E considerações. Pode ser? Ô, Abel, pois não. Só uma palavrinha aí, que é o seguinte. Inicialmente é interessante. Eu acho que é importante. Alberto, está ouvindo? Um minutinho só, Alberto. Tem um inscrito antes de você, peraí. Ah, bom. Então tá bom. Alberto, só um minutinho, não vou tomar só a importância da palavra. Mas assim, só para lembrar algumas coisas, é que até 47, quando foi dividido pela ONU a localização geográfica, o grande problema ali, o que me parece que gerou o desconforto, foi que, na hora de divisão das terras, a ONU deu 55% das terras para os judeus e 45% para o povo palestino. Então, essa foi o grande desconforto que gerou toda essa resistência até hoje. Então, até que, enquanto estavam conversando sobre a divisão das terras, não havia uma rivalidade muito grande. O problema foi quando passou pelo, né, a questão da divisão das terras. Aí, isso gerou desconforto até hoje, e que está diminuindo cada vez mais as terras dos palestinos, porque cada vez que eles se revoltam, Israel colonialmente vai tomando cada vez mais, e até a intenção agora do Netanyahu é exterminar tudo, tirar todos os palestinos dali e fazer a dominação total. É a única solução que ele vem falando agora nesses últimos tempos. Segunda coisa é o seguinte, teve uma implicação política também de que você sabe que o Netanyahu estava sofrendo muita oposição, né, quando ele quis manifestar, tirar o poder do STF deles lá. Não é? Então, ele estava batendo duro nessa tecla. Houve grandes manifestações políticas lá contra essa atitude dele, mas ele batia o bastião na mesa. Então, o que acontece? Ele provavelmente até sabia dessa invasão, dessa manifestação dos palestinos, né, da faixa. Mas é o que, para ele, era interessante, do ponto de vista político, que isso acontecesse, porque justificaria ele no poder e essa diminuição do poder do STF deles. Então, foi uma situação interessante para ele, né, para justificar o seu poder e o seu poder absoluto, vamos dizer assim. Né? E uma terceira questão também que a gente precisa levar em consideração nessa questão é a questão geopolítica, de que os Estados Unidos estavam à frente de proteção à Ucrânia. Não é? Não, que nós não vamos aceitar, não é? Essa atitude da Rússia imperialista, de superpoderes sobre
um país menor que está ali na sua órbita. Bom, isso ele falava com a Ucrânia, mas quando se trata da Palestina, os Estados Unidos não têm essa mesma posição. Não é? Ele não fica do lado da Palestina, ele fica do lado dos opressores, dominadores. Então, isso causou uma revolta muito grande. Não só aí, mas também na África, com os levantes da África. Não é? Ou seja, eles lutam lá com a Ucrânia, a favor da Ucrânia, mas chegam e são favoráveis à dominação que o imperialismo europeu faz na África. Então, isso fez com que também as revoltas se manifestassem, né, desse povo. Então, a cada momento, os povos que estão dominados agora se levantam, né, para fazer sua manifestação, garantir a sua posição, sua justiça na sua manifestação. Né? Então, mais ou menos esses três pontos de vista aí, eu queria ver que os colegas, se contribuir alguma coisa para os colegas. Abraço. Bacana, Bel. Contribuiu sim. Só um minutinho, Alberto. Algumas coisas que eu só fazer um resgate para a gente situar o debate novamente, que foi bom. Primeiro que o vocábulo, né, a Palestina, a etimologia está ligada, como disse o Cano, aos filisteus, que se chamava Filístia, portanto, era um espaço, e que isso faz parte de uma luta histórica, pequena faixa, né, e que foram expulsos pelo Egito, né, pelo faraó Ramsés III. Então, primeiro que a Palestina existe historicamente, o conceito em si são brigas e lutas que vem historicamente desenvolvendo. Segundo, de que esse debate sobre o Hamas, ou Hamas, como alguns dizem, significa, em árabe, movimento de resistência islâmica. É um movimento palestino constituído por entidade filantrópica, segundo as observações, um braço político armado, foi criado em 87, na intifada que existiu. Também, esse grupo não reconhece Israel como Estado e reivindica o território israelense para a Palestina, claro, mediante fatos políticos existentes, né? Também acho extremamente dizer que o Hamas, venceu as eleições palestinas em 2006, porque a gente pensa que é um grupo aventureiro que não tem respaldo popular. Ele venceu as eleições em 2006 e assumiu o controle da faixa de Gaza. E no ano seguinte, né, depois eles destituíram o grupo Fatah, e desde então os militantes da faixa de Gaza travam diversas guerras contra Israel. Portanto, não é um grupo, digamos assim, que não tem incidência, enraizamento na população. Terceiro, que eu acho que o Abel levantou um aspecto. Toda essa organização para poder surpreender a vigilância e a segurança do Estado de Israel, que é extremamente articulado, que tem o olho por todos os lados, tem todo tipo de tecnologia, e que, na verdade, eu acho que isso aí tem a ver também com uma jogada do fortalecimento dele, porque ele estava caindo pelas tabelas, e eu acho que ele vai cair também, porque acabou sendo uma desmoralização para o Estado, para Israel. E terceiro, e também acho fundamental que, por mais que sofra a população da Palestina, e como estão sofrendo, nós percebemos que é tudo que eles querem, que desocupe a área para que, de fato,
Israel ocupe mais uma parte da área da Palestina, da faixa de Gaza e outros lugares. Enfim, então é um momento muito grave ali. A impressão que eu tenho é que, a depender dos passos seguintes, nós podemos ter uma guerra bastante consistente na região, que sempre foi o grande sonho dos americanos de ter o controle efetivo, né, mais ampliado naquela região por conta da base econômica, que é a base petrolífera. Então eu devolvo para o Alberto aí para uns 5 minutos a mais. A gente sabe que quem fala, né, nem sempre fica nos 5 minutos. E também depois para o Cano em 5 minutos a mais, para a gente ir fechando o nosso domingo hoje, que é o Dia dos Professores. Aliás, parabéns para todos e todas que participam dessa grande jornada revolucionária que é o ato de educar, né? E todo mundo aqui é professor, independentemente da graduação, de estar na faculdade ou de estar lecionando, todo mundo ensina e todo mundo aprende, como diz Paulo Freire. Alberto, vai lá. Está fechado seu microfone, Alberto. Alberto, está fechado. Seu microfone está fechado. Primeiro que é interessante a gente ver um aspecto que é o seguinte: a questão da Palestina, a questão do Oriente Médio, não é uma questão teológica. Não se trata de uma questão teológica. É lógico que as teologias são usadas, são instrumentos ideológicos, argumentos de quem pratica uma ação concreta segundo seus interesses. Teologias são as teologias, as religiões, as diversas ideias, são expressões ideológicas de um determinado setor da sociedade. Entendeu? São seus argumentos de dominação. Esses argumentos de dominação. É lógico que Theodor Herzl e outros sionistas, né, posteriores a ele, seguidores dele, vão trabalhar essa questão ideologicamente, essa questão teológica, como se ela fosse o determinante. Em última instância, sabe-se que não é o determinante, é o argumento usado. Aí, evidentemente, que ele recorre ao que fez Nabucodonosor com ele, né, a chamada diáspora, a primeira diáspora, que fizeram os romanos no século I, a famosa segunda diáspora. Vamos usar todos esses argumentos. Vamos usar, inclusive, uma série de mitos, inclusive sobre a origem do povo judeu, do povo hebreu, que na realidade não tem nada a ver não tem nada a ver com Canaã, não tem nada a ver com a Palestina. A sua origem é a Mesopotâmia, na figura de Abraão, na figura de Isaac, na figura de Jacó. A sua origem é essa. Não vamos confundir a origem deles com a origem dos cananeus, por exemplo. Mas esse elemento teológico é um argumento usado. Isso todo projeto de Estado, todo projeto desse setor da sociedade ou do outro tem a sua correspondência ideológica, tem o seu argumento ideológico. Isso acontece com... Os cristãos poderiam dizer, olha, Cristo é da Palestina, da região, então queremos ali um Estado cristão. Seria um argumento. Então, argumentos... Então, o que importa é que a gente não deve tratar essa questão como uma questão teológica. A diáspora aconteceu há mais de 2.000 anos, há cerca de 2.000 anos, fora de Nabucodonosor, e, entretanto, não vinha sendo colocada a questão do Estado de Israel. Essa questão do Estado de Israel, uma reivindicação sionista, isso é uma coisa recente. Começou em 1896, mais ou menos, com Theodor, e aprofundou e avançou com o aval da Inglaterra, que previa a sua saída dali a determinado momento. Ela administrava a região por concessão da Liga das Nações, no pós-Primeira Guerra Mundial. Ela, na realidade, foi se apoderando daquela região, se apoderando do Iraque, se apoderando da Palestina, assim como a França se apoderou, com aval da Liga das Nações, se apoderou lá da Síria e do Líbano, e foram
apoderando daquela região, avançando na questão do petróleo, apesar da produção ser pequena, até 45%, mais ou menos 5% da produção mundial, mas que é com potencial de se tornar o que acabou se tornando, que é a maior reserva de petróleo do mundo. A questão de fundo é essa: o Estado de Israel não surgiu em qualquer época, surgiu nesse contexto, num contexto em que você, entendeu, da importância que tem o petróleo, inclusive na questão da soberania nacional, para fazer a economia nacional e para a economia dos impérios. Surgiu num contexto em que o petróleo estava na mão da chamada Sete Irmãs, em que os árabes, já existia no mundo árabe um certo sentimento nacionalista em relação à questão da soberania nacional, em relação à questão de ser dona da sua riqueza fundamental, que é o petróleo. O que é que ele recebeu das petroleiras internacionais? Recebia em torno de 10 centavos, entendeu? De cada dólar. A produção de petróleo era mais ou menos $1. Era mais ou menos $1 o barril. Ele recebeu 10, 15 centavos. Isso que recebeu o Irã, isso que recebeu o Iraque. Evidentemente que isso foi provocando um sentimento de resistência a isso, um sentimento nacionalista, de defesa da soberania nacional, na pessoa de Mossadegh, lá no caso do Irã, na pessoa de Qassim, no caso do Iraque, e na pessoa de Tariq, no caso da Arábia Saudita. E, evidentemente, é nesse contexto que nasce Israel. E o mais importante não é só a questão do seu nascimento, é a importância que ele acaba assumindo como um verdadeiro braço dos Estados Unidos, dos interesses do imperialismo americano em particular, no Oriente Médio. Para a região para a qual os Estados Unidos mandou, inclusive, mandou uma frota permanente, que ela está lá permanentemente. Inclusive invadindo depois o Líbano, invadiu o Líbano em 58. Provocou uma série de massacres, como o massacre apoiando o que fizeram os cristãos chamados radicais, extremistas, em Shatila, no Líbano. Então, se a gente não vir a questão de Israel ligada a esse contexto geopolítico, esse contexto econômico, a gente pode achar que se trata de uma guerra religiosa. A religião é usada como argumento de dominação, como os europeus usaram aqui ao chegar aqui no nosso continente, ao dizer olha, o meu Deus, o Deus do meu e do minha, o Deus da propriedade, o meu Deus trata vocês indígenas como inferiores, o Deus de vocês, o Deus de vocês não merece a nossa consideração, um Deus ligado, é um Deus, em outras palavras, ligado a Satã. Evidentemente, trazia o seu argumento. A religião é usada para isso. Mas usada para quê? Mas qual era o papel de fundo? O papel de fundo era a dominação colonialista do nosso continente. Então, eu acho que é isso que tem colocado. O Marx, na questão judaica, ele coloca isso. Ele coloca, inclusive, que o judaísmo existe como... Se não fosse, por exemplo, relações de propriedade, o modo de produção existente, não está que judeu. O judaísmo é um dos argumentos, é um dos reflexos de uma realidade material. Como é a religião muçulmana, como é o budismo, como foram todas as religiões, como era o politeísmo na Grécia. Mas a questão lá não é o determinante ali no Oriente Médio, não tem nada a ver com a questão teológica. Isso é argumento, evidentemente, que o sionista vai usar para dizer, eu estou voltando à minha terra original, a minha terra sagrada, que inclusive não foi ali que eles nasceram, que ele mesmo se diz descendente de Abraão. Se é descendente de Abraão, vem de vem da Mesopotâmia, não vem da Cananeia. E ali, vários, como disse Diego, vários, inclusive os egípcios tiveram dominação ali por todo mundo. Mas isso tudo é usado como argumento teológico, para justificar uma ocupação político-econômica. Para justificar, todo colonialista é assim, todo colonialista ele recorre
às suas teologias para dominar. Para dominar. Quem era o cristianismo ao chegar aqui no nosso continente? O cristianismo vinha como a religião do invasor. Para justificar a sua superioridade, dizia que a sua religião é superior. Dizia que seu Deus é superior. É o Deus do meu e do minha, que estava chegando num continente que não tinha o meu e minha. O continente aqui era o continente de Tupã, era o continente de Eraci, era o continente de outras fundamentações, que era o continente da comunidade primitiva, do comunismo primitivo, entendeu? Da vida em solidariedade, da vida, da divisão de tudo que tinha, por ser trabalho de todo mundo. Aí chega alguém que diz, não, mas eu trago o Deus da propriedade privada. Eu trago a minha teologia, o Deus da propriedade privada. E ele me garante que eu devo ser dono do mundo. É uma determinação dele. A teologia é para essas coisas. Ela não é ela que explica, em última instância, por que o processo histórico acontece. O que determina são as relações materiais, os interesses materiais de jogo, o processo de luta de classe. O que aconteceu em 47 decorre disso. Para que Israel? Por que botar Israel? Por que botar Israel por exemplo, na região, em outra região do mundo? Qual é a importância que teria Israel, por exemplo, aqui na América do Sul? Ou colocar Israel em outra parte onde não existe uma grande riqueza estratégica responsável pela economia no mundo, como é o petróleo? Para que Israel nisso? Israel jamais surgiria numa região dessa, poderiam fazer até por uma questão de tática, por uma questão de estratégia, por uma questão de mostrar, de esconder o jogo, de que, olha, pode ser em qualquer parte. Mas, na realidade, o Teodoro Herzl, ele era claro, o chefe do sionismo, o criador do sionismo, na realidade, ele era claro. O local que a gente quer é a Palestina mesmo. E os ingleses, né, prevendo a sua saída lá da Palestina, falaram, é o lugar para onde deve, nessa direção que se deve apontar, é ali que deve ser criado o Estado de Israel. Os Estados Unidos, entendeu? Apoiando isso. Então, acho que a gente deve escapar sempre. Eu não estou querendo dizer que o lado subjetivo, o lado ideológico, é chamado o lado superestrutural, que ele não tem um papel, que ele não tem o seu papel claro, são ideias, são argumentos usados, claro que tem o seu papel. Mas o que determina isso? Por que Israel na Palestina e não em outro lugar? Só por causa dos seus argumentos históricos? Só por causa das suas teologias? Não, claro que não. Se não existisse a questão do petróleo por trás disso, o Oriente Médio já nos anos 50 já era dono de mais de 60% da reserva de petróleo do mundo. Se não fosse isso, para que Israel? Para que Israel? E a questão, entendeu? Ou Israel está ali como uma ameaça, como um braço armado dos Estados Unidos, contra os interesses soberanos do povo árabe, ou não tem sentido estar Israel ali. Israel, na realidade, é um Estado base militar dos Estados Unidos, é um braço armado dos Estados Unidos no Oriente Médio, enfrentando os interesses das nações locais. Como a Coreia, na realidade, é um Estado com característica de Estado base militar dos Estados Unidos, entendeu? Como anteparo a China, como anteparo a Coreia do Norte. As bases militares, quase 800 bases militares que os Estados Unidos têm pelo mundo, tem dentro dessa lógica. Os Estados Unidos está dentro dessa lógica. A lógica de dominação de região, de dominação de riquezas regionais, dominação de recursos naturais. E quem está lá na ponta é o petróleo.
Me surpreenderia que alguém visse outra causa para a criação do Estado de Israel, senão essa. Evidentemente que o fator conjuntura foi usado, a questão do Holocausto foi usado. Tudo isso, claro, isso houve o próprio Gromyko, das Relações Exteriores da União Soviética, ele acabou dando deram aval para a criação do Estado de Israel, porque a questão do Holocausto provocou um sentimento em relação a uma das suas maiores vítimas, que foi o povo judeu. E que, na realidade, não é a maior vítima, mas tem que ser considerado que uma das maiores vítimas. A maior vítima foi o povo soviético. As maiores vítimas foram os comunistas. Mas ninguém pode dizer que o Holocausto, entendeu? Ninguém pode negar isso, ninguém pode dizer que o povo judeu, não foi o povo, entendeu? Que sofreu o que sofreu, e nesse aspecto não tem nem o que se discutir. E essa conjuntura favoreceu a criação, sensibilizou as nações. Em relação à questão do Hamas, é importante colocar o seguinte: Hamas tem uma linha, o governo palestino oficial, lá da Cisjordânia, tem outra linha. A partir de 93, no Acordo de Oslo, de que ele reconheceria o Estado de Israel, segundo o setor palestino da Cisjordânia, e a Fatah, que reconheceria Israel e na condição, entendeu? Na condição da Palestina ter direito a seu Estado, coisa mais ou menos nessa linha. O Hamas é o outro setor que disse: não concordamos. O Israel é um invasor e o que nós temos que fazer é derrotar o invasor. É uma questão de princípio. O Hamas adotou isso. Se é correto ou não, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de outra coisa. Em relação à questão do terrorismo, ninguém está dizendo, ninguém apoia uma atitude terrorista, venha de onde vier. Mas não se pode dizer com isso que a Hamas pode até praticar, entendeu? Pode até ter algumas práticas terroristas, mas não se pode dizer que a Hamas é uma organização terrorista. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a ONU. A maioria dos países na ONU, com exceção da Europa, com exceção dos Estados Unidos, a maioria absoluta não trata a Hamas como Estado terrorista. Aliás, a organização terrorista não trata como tal. Isso tem que ficar claro. Praticar determinada atitude que pode ser considerada terrorista por ser contra pessoas indefesas, isso é uma coisa. Outra coisa é você dizer que a organização por suas características gerais, uma organização terrorista. Isso não se pode dizer do Hamas, isso é uma decisão da ONU. Isso é decisão da ONU. E quando eu digo que Israel tem um comportamento nazi-fascista, eu não estou dizendo que isso internacionalmente também está reconhecido. Mas é uma questão de análise de cada um de nós. O Estado de Israel, com a função que ele tem, com o braço armado que ele é, contra um povo e contra povo no Oriente Médio, provocando massacres, provocando genocídios, entendeu? Dominando um território que não é seu, bloqueando 2 milhões e 300 milhões de vidas, inclusive tirando do direito até mesmo alimento, tirando o direito à água, tirando o direito à vida, provocando massacre, provocando genocídio. Esse Estado é ou não é um Estado terrorista? Na minha visão, evidentemente que eu não estou fazendo aqui uma análise científica, uma análise acadêmica, uma análise com respaldo internacional, com respaldo da ONU, não estou dizendo isso. Mas a análise é a análise, eu faço a minha. Evidentemente que na área acadêmica, não tem nada a ver o povo Israel não tem característica nazifascista, e aí tem vários argumentos. Mas a sua política de apartheid, a sua política de destruição de uma etnia, de destruição de um povo,
tirando-lhe direito do seu próprio território, tirando o seu direito... Isso é ou não é uma questão de Estado terrorista? Alguém pode dizer que Hamas é um grupo terrorista, como diz os Estados Unidos, entendeu? Mas eles não dizem, a mídia não vai dizer que é Estado terrorista, não. No caso, Hamas, um grupo terrorista. Mas ninguém vai dizer, mas ninguém diz, a grande mídia não diz, a grande chamada mídia ocidental não vai dizer que o Estado de Israel é um Estado terrorista. Inclusive, os nossos acadêmicos em geral também não vão dizer isso. Mas dá para dizer outra coisa? São essas coisas que tem que colocar. Então, a gente não deve ser tentado, eu repito, a gente não deve ser tentado, é importante a gente conhecer historicamente, inclusive a contribuição de Diego foi de suma importância do ponto de vista da sua abordagem histórica, e, claro, ele não quis ir para o caminho de explicar isso pelas cirurgias, claro, ele deu uma abordagem histórica da origem do povo judeu e as diversas variantes, né, que inclusive estão expressas ali na Bíblia. É muito importante isso, mas o que a gente não deve, e Diego não, a gente conhece Diego, ele não se caminhou por aí, nós não podemos jamais ser tentados a colocar a questão da Palestina como uma questão teológica. Não, entendeu? Sem o seu caráter geopolítico, sem o que significa o mundo árabe para a economia mundial, não dá para explicar por que Israel está ali. E não só chegou para se tornar a quinta maior potência militar do mundo. Chegou para ter armas nucleares. E não é por acaso. Chegou como se fosse o 52º estado dos Estados Unidos. Como se fosse uma extensão dos Estados Unidos, como é Havaí, como é Alasca, como se fosse uma extensão. Mas será onde é que está a dúvida disso? Se não é o petróleo, para que Estado de Israel? Eu repito sempre isso. Eu acho que são essas coisas que têm que ficar claras, senão a gente não faz. A gente perde uma perspectiva de classe em relação a essa questão. Existe um império, o império número 1 do mundo, que avança pelo mundo. Israel é um dos seus braços. Avança pelo mundo. São quase 800 bases militares espalhadas pelo mundo. Para quê? Para fazer festa junina? Entendeu? Para quê? Entendeu? Para fazer pirotecnia? É claro que não. É por aí que a gente tem que encontrar Israel. Porque a gente não está combatendo só. A gente não está só combatendo Israel, a gente está combatendo um império, o principal império do mundo. E outros impérios. Os impérios europeus. Estamos combatendo colonialistas, potências colonizadoras, que colonizaram a África, que colonizaram a América, que colonizaram a Ásia. E, entendeu? Os seus argumentos vêm por aí. Não é por acaso que são eles que estão apoiando o colonialismo de Israel. Porque é o colonialismo deles, é a extensão do colonialismo deles, principalmente dos Estados Unidos, mas não só dos Estados Unidos, a Europa vem aí, secundada pelos Estados Unidos, vem aí como aliada desse processo. É o império, é a dominação deles, é o colonialismo deles. Não é o colonialismo de Israel por Israel. Se a gente isolar Israel do contexto mundial, da geopolítica mundial, a gente não vai entender Israel. Não é Israel por Israel. Israel não representa só a si próprio. Se ele representasse só a si próprio, seria uma beleza, seria fácil. Seria fácil derrotá-lo. Seria fácil derrotá-lo, mas ele não representa a si próprio. Ele é braço de uma força infinitamente maior do que ele. Como é a Coreia. E como outras regiões, como era a Colômbia, por exemplo, antes do governo Petro. Os impérios têm seus braços, têm seus
entendeu? São as pontas de lança. É o que eu tinha a dizer, assim, não Legal. sei. Legal, bacana. Talvez eu sou um pouco enfático, mas essa coisa do meu jeito de falar as coisas, minha mulher me critica, fala, você é muito enfático, é porque talvez como eu tenho um problema de deficiência auditiva, diz que todo surdo tem mania de falar alto, pensando que os outros também são surdos, né? Não. Tranquilo, Alberto, bacana. Muito bom. Cana, para nossas considerações finais aí, falei, Alberto, 5 e foi 20 e poucos minutos. Legal, mas é tudo. O que é legal quando o Alberto fala e quando o companheiro fala que ninguém sai do grupo, fica aqui observando, né? Legal, porque tem argumentação consistente, né? Cana, vamos lá, vai lá. Eu vou colocar um mapa aqui só, né? Que era para ter colocado antes, que é para ajudar a entender isso, né? Eu acho que quando o Audacy pergunta, né, o que a gente faz para ajudar, né, para espalhar essa perspectiva, para ajudar as pessoas a compreender melhor toda essa situação, para além da cobertura porca aí, né, que a imprensa faz, né? Porque o que eles fazem é um verdadeiro negacionismo histórico, né? É uma desinformação no sentido absoluto. E como que a gente combate essa narrativa, né, já estabelecida, né? A gente sabe que as igrejas, né, principalmente o segmento evangélico, ele pesa muito, né, abraça essa causa sionista né, e a extrema-direita por consequência, de forma que é bastante difícil a gente combater isso, né? E aí, nesse sentido, eu acho que visto que o argumento religioso, né, o Frei Beto fala isso, né? Você só combate, você só contraria um fundamentalista dentro do argumento fundamentalista, né? Eu vi uma vez ele falando isso, eu achei muito curioso, porque o fundamentalista só pensa em termos fundamentalistas, né? Então, por exemplo, você está falando aqui do evangelho, essa base evangélica que está totalmente orientada, né? Vamos dizer assim, já a cabeça das pessoas já se tornou um satélite ali uma antena um satélite dessa ideologia neopentecostal, né? A gente só consegue barrar muitas vezes essa barreira, esse véu de alienação ideológica, se a gente criar um conflito justamente na compreensão religiosa dele, né? Ali no sentimento religioso. Então, nesse sentido, eu acho que um certo domínio da teologia, né? Tanto da teologia cristã, como até sobre um pouco do dogma, vamos dizer assim, da teologia hebraica, né? Desse universo judeu, do judaísmo, né? O universo do judaísmo, eu acho que ajuda a gente a explorar a contradição e criar conflito na cabeça das pessoas. Porque mesmo quem não é religioso, como a gente estava falando aqui, adere a essa ideia porque vê como uma espécie de injustiça histórica ali do povo judeu, né, sendo feita a ele, a questão do Estado de Israel. Então, eu acho que o domínio do saber religioso ajuda a gente claro, e desde que não fique só, aí evidentemente que a gente não pode cair na armadilha, e o Alberto foi bastante preciso nisso, falando, a gente não pode cair nessa armadilha de ficar tentando explicar as coisas só pelo viés religioso, né? Logicamente que não. Até porque não é uma guerra religiosa, né? A religião ela é o vocabulário utilizado para justificar a guerra, né? E o próprio Estado de Israel e o que o Estado de Israel faz com os palestinos. Então, a gente combinando esse saber porque, afinal de contas, é o saber deles, né? São as armas deles. Então, a gente tem o domínio das armas deles. Com esse saber histórico que a gente está falando aqui, de todo o contexto histórico, a situação conjuntural do momento, né? Tudo mais, a gente consegue criar algum conflito, eu acho, dentro desse discurso. E aí é o seguinte, eu acho que de fato, assim,
É claro que a gente faz as formações e os alcances dessas formações, elas sempre são para né, elas alcançam as pessoas que participam politicamente, né, que estão mais ali junto de alguma proximidade política da militância e tal. Agora, eu acho que isso mune a gente de argumento para a gente levar, por exemplo, fazer uma discussão até em um grupo de WhatsApp, né? Será que você mostra um mapa desse, por exemplo, aqui no grupo de WhatsApp, você consegue dialogar um pouco ali no grupo de família, né? Eu acho que nas rodas de igreja, né, a gente vê que nas religiões há muitas vezes há as rodas de conversa sobre N questões, né? E falar nas escolas também, né? A gente levar para fazer uma aula sobre isso, por exemplo. Eu acho que essas são iniciativas que a gente pode ir fazendo, porque vai criando uma... Porque também é o seguinte, né? Também não é aquela adesão toda ao que a Israel, não, né? A gente vê que o que Israel está fazendo está pegando mal também, a despeito de toda a propaganda que vem sendo feita para justificar isso. Mas as pessoas não estão olhando também com muito carinho, não, para o que Israel está fazendo, né? Então, também, desde aí da guerra da Ucrânia mesmo, a gente já vê que há uma dificuldade da mídia também em estabelecer da mídia de imprensa, né? Em fazer as pessoas aderirem à sua narrativa de forma mecânica, né? Isso por conta de que, evidentemente, a realidade se impõe, né? As pessoas começam a perceber, muitas vezes, a falta de legitimidade, né, de certo discurso. E aí, em relação a tudo isso, eu acho que é importante sempre estabelecer que a guerra não é religiosa, né, justamente, e é muito curioso, porque vale novamente fazer o apanhado histórico aqui. A gente lembra aqui que os árabes da Palestina, né, não só da Palestina, mas como toda aquela região ali do Oriente Médio, né, que estavam sob o domínio do Império Turco Otomano até a Primeira Guerra Mundial, essas populações elas lutam do lado dos ingleses, dos franceses, né, do Império Britânico, do Império Russo, inclusive, e dos Estados Unidos contra o Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, que era aliado da Alemanha, do Império Alemão, do Império Austro-Húngaro. Eles lutam, então, junto do Ocidente, né, vamos dizer assim, os árabes da Palestina, quer dizer, as populações majoritariamente islâmicas do Oriente Médio lutaram contra o Império também islâmico dos turco-otomanos, que os subjugava. Lutou junto da Europa cristã, vamos dizer assim, né, contra o Império Otomano. Isso é uma coisa que já cria conflito, né? Você vê como, é isso que foi colocado, né? Tem um episódio que é curioso, inclusive, de lembrar, né, que quando os bolcheviques tomam o poder na Rússia, né, na Revolução Russa, eles descobrem documentos secretos que estavam guardados, claro, né, na corte do czar. E um desses documentos era um acordo que a gente conhece hoje como Acordo Sykes-Picot, né, que era o nome dos diplomatas, dois diplomatas, o Mike Sykes, diplomata inglês, e o Georges Picot, diplomata francês. Foi um acordo secreto entre esses dois países, com a presença do embaixador russo, né, ainda do Império Russo, no caso, sobre um plano de partilha da região, que foi essa partilha que eu falei no início, né, onde Líbano, Síria ficaram para a França, Jordânia e Iraque para a Inglaterra, e a Palestina sob mandato provisório da Inglaterra. Era um acordo secreto isso, né, não era um acordo aberto. E foram os bolcheviques, né, foi na figura do Trotsky, né, como ministro das Relações Exteriores, que publicou isso no mundo, né, publicou esse acordo, conhecido hoje como Acordo Sykes-Picot, feito nos primeiros anos da Primeira Guerra Mundial. E isso, claro, cria um mal-estar entre o Ocidente, que negociava com esses árabes do Oriente Médio a criação de um Estado para eles, porque eles lutaram junto com a Entente, né, sob a promessa de que teriam a possibilidade de formar um Estado árabe ali na região, seus próprios Estados, e ao mesmo tempo eles acordavam com os sionistas que iam dar um Estado para os sionistas. Então isso cria um mal-estar dentro ali,
E aí isso serve para entender também o seguinte, ó, todo mundo estava sendo feito de joguete ali pelos grandes impérios, né? O Império Britânico jogava com as pessoas, com as populações, com os judeus, com os palestinos, com os árabes e com todo mundo, né? Era isso que estava colocado. Então, isso é uma primeira coisa para a gente ir percebendo que a coisa não é religiosa, né? É política, é completamente política. E a gente vai ver esse mapa aqui, né? Em 47, essa primeira faixa do mapa era a ideia da ONU, era a partida da ONU, né? Que ela tinha proposto. E, curiosamente, Jerusalém era uma cidade internacional nessa partida, né? Com todos os problemas que essa resolução da ONU teve de criar os dois estados, né? Ela, nas suas infinitas contradições e problemas, ela se propunha, ao menos, a ter um certo equilíbrio ali, dizendo que é o seguinte, ó, Jerusalém é uma cidade internacional, não é uma cidade de ninguém. É para ser partilhada pelos povos que ali habitam e que ela contemple as múltiplas culturas que ali existem. E aí está falando das religiões monoteístas todas que encontram, né, ali. A Sibeli até comentou sobre isso, né? A mesquita sagrada, a grande mesquita sagrada ali dos muçulmanos está ali em Jerusalém também. Então, e aí o que acontece aqui depois da guerra de ocupação que acontece e Israel e os sionistas ocupam quase toda a região, a gente fica com esse quadro aqui da segunda faixa, que eles tomam toda a porção oeste de Jerusalém, né? Jerusalém ainda continua a ser partilhada pelos palestinos e pelos judeus, só que o entorno dela já está totalmente militarizado por Israel. E o que acontece é o seguinte, né? Naquele momento, a gente está falando aqui da autoridade de Palestina, né, gente? A autoridade palestina, ela não é um Estado propriamente dito, né? Ela é um embrião de um Estado. Chamar a faixa de o que falar que o Hamas ou o Fatah na Cisjordânia são um Estado palestino, né? Governam um Estado, administram um Estado palestino é uma forçação de barra, na verdade, porque não existe Estado propriamente dito. Não tem, um Estado tem soberania sobre o seu território, né? Um Estado tem mecanismo de exercer o seu poder, a ocupação do território. Nem o Hamas e nem o Fatah na Cisjordânia tem objetivamente essa condição. Sobretudo porque é o seguinte, né? Depois da partilha ali, efetiva, em 49, a faixa de Gaza, como a gente pode ver aqui, ela era parte do Egito, né? Ela estava anexada ao Egito. Era o Egito quem administrava ali a faixa de Gaza. E a Cisjordânia, quem administrava era a Jordânia, o reino da Jordânia, que nessa guerra, né, eles ocupam ali a região para fazer frente ao avanço israelense e se estabelece dessa forma, né, ali no momento. O que acontece é que depois da Guerra dos 6 Dias, lá em 67, que Israel ataca 3 países de uma vez só, né? Israel ataca a Cisjordânia, portanto a Jordânia, ataca a Síria e ataca o Egito tudo de uma vez só, né? E em questão de dias, assim, 3 dias, Israel estava, a gente vê aqui no mapa, né, mostra bastante, Israel ocupa a península do Sinai inteira, né? Que é parte do Egito, a península do Sinai. Chega ali até o canal de Suez. E só não avançou mais, inclusive, porque a União Soviética ameaçou intervir na guerra se Israel continuasse a avançar do jeito que estava avançando, né? Aí os Estados Unidos interviu junto do governo israelense no momento, falou para eles pararem que ia dar merda, né? E depois da Guerra dos 6 Dias, se estabeleceu que a Península do Sinai, portanto a faixa de Gaza, ficou sob ocupação israelense, a Cisjordânia ficou sob ocupação israelense, e ainda de brinde ali, Israel tomou a fronteira com a Síria, né? Que é as colinas de Golã, que a gente chama, né? Uma parte montanhosa muito alta, que Israel tomou e estabeleceu bases aéreas ali. E é dali que hoje Israel bombardeia a Síria vira e mexe, né? Vira e mexe, a gente vê lá, Israel bombardeia a Síria. É dali, né? Tomaram todas as colinas ali e estão até hoje ali. O que acontece, então, é o seguinte, né?
a autoridade palestina, né, que é esse governo palestino, ele só foi criado em 93, a partir dos acordos de Oslo, entre o líder do Fatah, Fatah é um partido de esquerda palestino, criado nos anos 50, ali, 59, 60, e que clamava, né, pela libertação da Palestina. Tinha o Yasser Arafat como maior líder, né? E esse líder, Arafat, junto com o presidente de Israel ali em 93, Isaac Rabin, eles acordam, né, em Oslo, uma espécie de acordo de paz ali iniciante para estabelecer o direito da autoridade palestina de administrar Gaza e Cisjordânia. Acontece que o Isaac Rabin é assassinado, né? Esse presidente de Israel, ele é morto por um extremista de direita judeu. Então, para a gente ver aqui é o seguinte, assim, né? Até houve um certo segmento da sociedade ali que queria entrar em algum mínimo equilíbrio, né, dentro de Israel. O que acontece é que esse setor fica enfraquecido, e o que você tem hoje, na verdade, é uma certa hegemonia do sionismo mais extremista, né? Não é à toa que esse cidadão ganha pela segunda vez, o Benjamin Netanyahu, né? E aí que é o cara que é o segmento que pensa que Gaza e Cisjordânia tem que sumir do mapa. Israel tem que ocupar efetivamente. Então, o que acontece? A Península do Sinai foi devolvida para o Egito, né, só para citar aqui. Ela acabou sendo devolvida para o Egito ali nos anos 80, mas Gaza continuou ali sob ocupação israelense, né? Continuou sob ocupação até que fosse criada essa autoridade palestina. E em algum momento os israelenses saíram dali nos anos 2000, desocuparam Gaza, só que eles desocupam por terra, porque o território marítimo de Gaza e aéreo é controlado, ele é controlado por Israel. Da mesma forma que a Cisjordânia ela é toda partilhada ali pelo exército israelense. Não é anexada a Israel, mas é ocupada, né? Então você tem um exército de ocupação em Cisjordânia que simplesmente estabelece um apartheid completo ali, né? As pessoas dizem que de uma aldeia palestina até a outra, que está a 5 quilômetros ou a 2 quilômetros, os palestinos demoram 24 horas para chegar, porque tem que passar por todo um complexo de revistas, de assédio mesmo militar ali, né? Porque todo mundo é terrorista para eles, né? Aquela lógica do inimigo interno, que os Estados Unidos tanto investiu nos exércitos, inclusive aqui na ditadura militar, né? De falar que o inimigo não é o inimigo externo, é o inimigo interno agora, né? A França, em Argélia, também tinha essa doutrina militar, né? Do inimigo interno. E é a mesma coisa que acontece lá. Aí, quando a gente fala do Hamas, né? A Neuza, a Cibele levantou um ponto que é verdadeiro, né? O Hamas, ele é financiado, a criação do Hamas é financiada diretamente e indiretamente por Israel, né? Para justamente, isso em 87, para combater o Fatah, que era um partido de esquerda, um partido de esquerda, e para combater outras organizações que eram laicas, vamos dizer assim, e que defendiam a Palestina sob um viés laico. Isso não é uma novidade, porque desde os anos 60, os Estados Unidos ele adotou uma linha de financiar grupos extremistas islâmicos no Oriente Médio para combater o nacionalismo islâmico, o nacionalismo árabe, desculpa. Então, fizeram isso no Egito, né, do Nasser, fizeram isso de uma forma mais evidente no Irã, embora o Irã atual não seja, a vertente que o domina não seja fruto disso, né? Não é, os ayatollahs não são descendentes desses grupos que foram financiados pelos Estados Unidos, eles são um grupo nacionalista islâmico, né? Mas você teve, por exemplo, no Afeganistão, né? Quando o Afeganistão houve uma revolução que o aproximou da União Soviética,
os Estados Unidos foram lá financiar os Mujahideen, que eram como se chamavam os grupos ultra fundamentalistas islâmicos que vieram dar origem aos Bin Talibã, Laden, né? né? Com Bin Laden, exatamente. O Bin Laden, né? Saudita, vem ser treinado pela CIA, equipado pela CIA, para treinar os Mujahideen também. E esses Mujahideen viraram o Talibã depois, né? Eu não precisa nem dizer que eles conseguiram vencer ali o governo pró-soviético e estabelecer depois, no futuro, o que veio a ser o governo Talibã, né? Então, os Estados Unidos sempre fez isso. E Israel fez isso também, tentou fazer isso através do Hamas, para criar um conflito interno entre os palestinos, né? Explorar o sentimento religioso na sociedade para você criar conflito interno e enfraquecer a causa palestina, né? E tudo isso, assim, joga ainda mais claramente o argumento deles no lixo, porque não é uma guerra religiosa, percebe? Quando precisa, o Ocidente cristão e a Israel judia vão lá e financiam extremistas, né? Agora, tem que dizer o seguinte, o Hamas, a despeito disso, a gente tem que entender o processo no seu desenvolvimento histórico dialético, né? O Hamas, ele se afirma, a despeito da sua criação, como uma força insurgente contra Israel, né? O processo levou a isso. O processo levou a isso e eles de alguma forma, hoje são um braço, de alguma forma não, né? Eles são o principal braço da resistência palestina, até porque é o seguinte, aquilo que se tentou se fazer no ponto de vista do acordo, pelo Fatah, né, que era um partido de esquerda, deu errado, né? Houve os acordos para se estabelecer na Cisjordânia, acordos de paz, e acabou em nada, né? Basicamente, a vida dos palestinos depois dos acordos na Cisjordânia é pior do que antes, de certa forma, com o passar do tempo, né? Isso já vão em seus 30 anos desde o acordo, né? E aí, evidentemente, que você fortalece a posição do Hamas nesse sentido, até porque o espaço aéreo de Gaza é controlado por Israel, o espaço marítimo é controlado por Israel, a fronteira com o Egito é vigiada por Israel. Fala muito disso, né? Por que eles não saem por Egito, né? Porque Israel está lá também, né? E a fronteira com Israel, evidentemente, está evidentemente muito militarizada. Além do apartheid, né? Então, além do apartheid que Israel pratica dentro do seu país contra os palestinos, porque... E aí é o seguinte, né? O Hamas não governa Israel, o Hamas não governa a Cisjordânia, e mesmo assim os palestinos se vivem um inferno na terra ali. Existe apartheid propriamente dito, né? Escola para judeu, escola para israelense, escola para palestino, local, os bairros e os empregos públicos melhores para os israelenses e para os palestinos as piores regiões, os piores empregos, as piores oportunidades, não tem direito de estudar como em universidades como tem os israelenses. Então, a gente está falando de apartheid mesmo, né? Então, nesse sentido, o Hamas é um detalhe, né? Ele é um detalhe da situação. Ele é um dos componentes da situação, mas ele não é o fundamental. Então, até o domínio do vocabulário precisa ser mudado, né? Não é guerra de Israel contra Hamas, né? Que a mídia põe às vezes Israel, não é Israel contra Hamas, é Israel e Palestina, né? Não é Hamas, é Israel e Palestina. E até falar terrorismo, né? Para finalizar aqui. Bacana. Oi? Vamos dar uma fechada, já quase meio-dia e pouco, é legal. Vamos fechar. Para falar assim, terrorismo, né? Foi sempre um argumento que se utilizou por parte do Estado para qualificar aqueles grupos que se insurgiam contra o Estado, né? Então, foi muito comum chamar os anarquistas de terroristas, né? Ali no começo do século XX, porque praticavam atentados contra autoridades. Nas guerras de libertação nacional da Argélia, da África, se chamavam os grupos armados de terroristas. Aqui na ditadura militar chamavam todo mundo de terrorista, né? O Marighella era terrorista, o Frei Beto era terrorista, a Dilma era terrorista. Os Vietcongs, né, no Vietnã eram terroristas. Então todo mundo é terrorista, né? Então, assim, o termo terrorista, primeiramente, ele é um termo inventado pelo
pelos imperialismos, né? Porque a violência do Estado não é qualificada como terror, né? É qualificada como legítima defesa, como legítimo uso do monopólio da força, né? Para usar uma categoria sociológica aí, né? E o terrorismo é aquela violência não legítima, né? Então, eu acho que chamar de terrorismo o Hamas, né? Tipo, não, ninguém é mais terrorista que o imperialismo, né? Nesse ponto de vista. Ninguém causa mais terror do que um Estado, do que Estados que investem trilhões em armamento para matar gente e desarmar também. Então, acho que é por aí que anda a barca. Legal. Hoje o povo não cansou não, né? Hoje foi muito bom. Não. Nós queremos agradecer a galera. É importante essa atividade que foi feita aqui hoje, em pleno contexto de uma guerra, né? Dizer da necessidade, quando tiver manifestação, também participarmos das manifestações contra o cerco, o massacre da Palestina. E, de qualquer forma, queremos agradecer ao Alberto, agradecer todos e todas que participaram desse debate de hoje. Aline levantou a mão, Aldo. Aline, rapidinho, que já passamos de meio-dia. E tem muita gente que ainda tem que fazer almoço, como é meu caso, e outras pessoas também. Vai lá, Aline. É rapidinho, até porque minha bateria está acabando. Voltando àquilo que você falou do Dia do Professor e saindo um pouquinho do tema, gostaria de desejar um feliz Dia dos Professores para todos e falar que o Dia do Professor aqui no Brasil, a primeira pessoa que fez essa lei foi em 48, que foi a Antonieta de Barros, que além de ter essa contribuição no parlamento, ela contribuiu na imprensa, no magistério, movimento negro, feminista, só isso. Obrigado, boa lembrança, viu? Ô Neuza, essa gravação de hoje, você me passa depois, nós vamos divulgar, porque é uma gravação, é uma aula como não se vê em qualquer lugar, e muitas vezes não se vê em universidades, inclusive. Então, de parabéns os dois expositores, as pessoas que contribuíram, e nós estamos cumprindo o nosso papel de fazer essa parte de formação dominical, que não tem sido tão assídua, mas nós não abrimos mão do contexto, nós estamos participando. Obrigado, gente. Aldo. Um bom final de semana para todos e todas. Oi. Aldo, obrigado. Antes de sair todo mundo, nós poderíamos já deixar até aqui convidados todos, se puder no próximo domingo, a gente retomar o debate com uma exposição, talvez trazendo desse ponto de vista religioso, de como que isso influencia nas comunidades. Aí, se a Cibele puder trazer aquele ponto de vista que ela colocou aqui em alguns lugares, será importante. Porque aqui a gente ainda tem muito a influência principalmente das igrejas. E só para concluir aqui, vocês viram aí que o pessoal aí colocou como se o Hamas tinha invadido uma creche e decapitado 40 crianças em Israel. Ou seja, a mentira que é colocada do opressor contra o oprimido e fazendo com que o oprimido se torne ainda mais vítima. Então, acho que esse debate de hoje foi super importante, mas eu acho que a gente ainda pode voltar domingo que vem com mais ainda, e trazendo mais enfático essa questão de como a religião influencia na opressão do oprimido. Eu acho que é um pouco disso. Ok? Obrigado. Obrigado, doutor Jaime, está aqui presente também com a gente. Boa tarde, gente. Boa tarde, abraço. Obrigado pelo convite, obrigado a todos. Ótima exposição, obrigado. Toda a galera está aqui é no celular, não dá para ver todo mundo. Um abraço, viu? Axé para todo mundo. Um abraço a todos e um feliz dia dos professores para todos os colegas. Obrigado, parabéns para todos os professores. Sempre na luta. Um abraço. Valeu. Feliz dia dos professores a todos e todas. Feliz, obrigado, Aldo. Obrigado a vocês. Tchau.